Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Estamos começando mais um dia do projeto Sniper Kamikaze. Vamos fazer aquela análise dos principais ativos do mercado financeiro, seja moedas, commodities, criptomoedas, bolsas, enfim, falar um pouquinho de tudo e falar do desempenho do Sniper, né, que é um projeto que a gente tem uma estratégia, que a gente vai executando essa estratégia e mostrando o resultado. E os últimos dias foram puxados, viu, pessoal? É muito interessante essa coisa de ser trader. É um processo de autoconhecimento. Até eu que tenho mais de 7 anos de experiência com o mercado, tenho diversas estratégias que eu executo. Essa experiência com o Sniper Kamikaze de gravar tudo, ter tudo exposto, é muito legal. Semana passada a gente já tinha tomado umas porradinhas, vamos falar assim, né? E essa semana vieram algumas outras coisas que pegaram e aquele momento você fica se pensando, nossa, será que eu quero ser trader mesmo? Como é chato isso, né? Enfim, vou falar um pouquinho disso e do sentimento, né? Vem aquele sentimento de você querer agora entrar dobrado para recuperar a perda. Até quem é trader há mais tempo passa por essas coisas, é impressionante como que o psicológico você tem que estar sempre vigilante, tá? Eu vou falar um pouquinho disso à medida que eu for fazendo a análise aqui, mostrar a conta do Sniper, como é que tá, mostrar os posicionamentos também, falar o que aconteceu, né? E aí a gente vai discutir esses pontos. Vamos lá? Bom, vamos lá para o gráfico, começar como sempre com o índice dólar, né? Olha que interessante, o índice dólar aqui a gente vendo no diário. Uma das coisas que fez a gente perder um pouco de dinheiro na semana passada foi que a gente estava comprado nesse índice dólar, né? Assim, acreditando numa alta dele, ele chegou a tocar aqui, quando ele retornou na média de 20, ele rompeu e veio para uma possibilidade de uma tendência de baixa aqui, né? Não que fosse, mas foi o suficiente para acionar alguns stop loss nossos, por exemplo, stop loss no euro, que a gente estava vendido, stop loss do dólar australiano, né? E o que a gente viu nos últimos dias? Depois dessa queda do dólar, tivemos 3 dias de alta, contando com o dia de hoje, né? Hoje, dia 8 aí, 8 de setembro, quarta-feira. E hoje um dia de bastante aversão a risco, né? Bolsas no mundo caindo, voltando um pouco da preocupação da variante Delta, a gente vai ver como é que a Europa, a bolsa caiu forte lá. Mas o que a gente vê aqui no gráfico, né? A gente vê então uma possível volta do dólar. Olha só onde é que ele tocou, exatamente numa resistência que a gente tinha desenhado, né? A gente desenhou, ainda era suporte, né? E o preço foi e testou pelo outro lado. O que a gente tem aqui de cenário hoje então? No diário, um pouco de indecisão, né? Assim, é queda do dólar, é volta de queda, mas ele foi para cima da média de 20. Se a gente for olhar no semanal, o dólar permanece acima da média de 20. Então aquela tendência de alta do dólar, desculpa, ainda intacta, né? De certa forma. Teve esse movimento de queda aqui, mas ele ainda respeitando essa média de 20. Será que a gente vai ver o dólar subindo? É possível no movimento de aversão a risco que a gente volte a ver o dólar subindo, né? A gente tomou aqueles stops, mas faz parte da vida. Então, vamos acompanhar. Fechou acima da média de 20 aí, inviabilizando o pensamento de venda de dólar por enquanto, né? Então, a gente ainda acredita em força do dólar, digamos assim. Euro. Euro caiu 0,2 hoje, mas olha como é que é interessante. Olha, ao inverso, ele foi, tocou lá em cima na borda, voltou e parou na média de 20. Então, será que o euro vai retomar uma alta aí? Seria possível, uma possível entrada para o Sniper se no semanal ele estivesse acima da média de 20. A gente vê que no semanal ele está abaixo da média de 20. Então, falta de confluência aí entre os dois time frames, né? Vamos falar assim, entre os dois tempos gráficos, e por isso a gente vai ficar fora, né? No mensal, ó, ainda é alta no euro, né? Mas o que manda mesmo é o diário semanal, então a gente vai ficar fora, tá? Por enquanto. Não tem muito o que fazer. Dólar e ien continua naquela lenga-lenga, é um ativo que assim, nem está fazendo sentido muito olhar, que ele só fica de lado, né? Olha só, muito tempo aí lateralizado. Ainda alta, de certa forma, né? Assim, tá para cima da média de 20 no mensal, no semanal, no diário, mas não tem aquela tendência que justificaria uma entrada na nossa estratégia como estratégia de seguir tendência, né? Euro-ien
Euro recuperou frente ao iene nos últimos dias, né? Tirando hoje que ele caiu um pouquinho, mas ele conseguiu dar uma esticadinha aí, num ambiente de mais positivo a risco, né? Que a gente estava vendo anteriormente. Mas ainda agora para o Sniper, a gente vê aqui, ó, no semanal ele está acima da média de 20, então a gente pode pensar em compra. No diário, a gente quer ver o quê? Quer ver ele voltar aqui mais próximo da média para aí a gente poder pensar em entrar comprado no Euro-Yen aqui, tá? Aí a gente pode pensar nessa compra aí do Euro-Yen, já que ele já subiu um pouquinho, não chegou a tocar na parte de cima da borda, mas um retorno na média aqui já daria pano para manga aí para a gente pensar em entrar comprado. Dólar australiano, olha o dólar australiano, parecido com o euro, né? Foi, esticou, tocou aqui no diário e parou acima da média de 20. Então seria compra aqui no diário. Mas a gente não pode comprar. Por quê? Porque no semanal ele está abaixo da média de 20. No semanal é o contrário, olha só, ele tocou aqui embaixo, voltou na média. Então temos que esperar, né? É isso. É o momento de ficar esperando para ver o que se define aí para a gente tentar surfar de novo na onda, tá? Petróleo a gente vê aí no diário hoje subindo 1,5%, já há algum tempo acima da média de 20, né? No diário, só que no semanal ele também está acima da média de 20, na verdade, só que não é só que nada, né? Só que para o Sniper não tem compra ainda, porque o Sniper tem que esperar ver uma tendência, ele dá uma esticada para cima e voltar na média para pensar em entrar comprado. Então tudo indica que o petróleo talvez tenha voltado aí a sua tendência de alta, mas o Sniper tem que ter mais clareza nessa tendência aí para entrar comprado, tá? Ouro, ele deu uma quedinha, finalmente um ativo que nós temos aberto lá, né, na nossa plataforma de trading. Ouro, nós estamos aqui, ó, nós estamos vendido no ouro, tem aqui nossa posição que a gente entrou, nesse momento com um leve prejuízo aí de 10 dólares, tá? O ouro eu falei, a gente pode até pensar em fechar, porque ele tinha ficado muito tempo acima da média de 20, mas voltou a cair. O interessante é que hoje ele caiu mesmo com o yield de 10 anos caindo, do tesouro de 10 anos caindo, tá? Então o ouro caiu, bom pra gente, só que o que nós vamos fazer com o ouro? Nós vamos mover o nosso stop agora, tá? Para diminuir o risco, aqui está um risco de 51 dólares, nós vamos mover o ouro para deixar o stop aqui mais perto dessa média de 20 períodos aqui, tá? Vou deixar aqui, ó, pouco acima desses níveis anteriores, diminuir o nosso risco para 30 dólares aqui no ouro, tá certo? Assim, é positivo que ele continua abaixo da média de 20 aqui, no semanal, vamos ver o ouro no semanal. No semanal ele também está abaixo da média de 20, ó, então tá bacana aí, vamos deixar rolar, tá? Prata a gente também opera a prata agora, nós estamos fora, ele pegou o nosso stop, né, e agora parece que voltando a querer cair aí, ó. A gente pode pensar uma venda na prata dependendo se ele perder esses níveis aqui, tá? Eu só não vou entrar agora porque eu não tenho tanta confiança, já falei como que no mensal bastante compra, né? E no diário aí ele não tá tão limpo assim o movimento gráfico, né? Ele chegou aí muito para cima da média de 20, mas talvez ele venha dar mais uma pernada para baixo aqui. Bitcoin, esse sim é o que fez a gente passar mais raiva. Olha só, ontem teve uma queda muito forte no Bitcoin, foi engraçado que foi o dia que estreou como uma moeda legal em El Salvador, né? O Bitcoin, não sei se você está acompanhando isso, mas ele é uma moeda legal lá em El Salvador desde ontem, o famoso legal tender, que eles falam nos Estados Unidos em inglês. E o Bitcoin simplesmente fez um movimento de queda aqui. Pera aí, deixa eu pegar a ferramenta correta aqui. Ele fez um movimento de queda ele deu uma quedinha de basicamente 20% aqui, tá? Em algumas horas, né? Se a gente colocar no gráfico de uma hora, olha só. A gente consegue ver aqui, ó, esse movimento inteiro daqui até aqui, ó, uma queda de 15% em algumas horas. E olha nessa barrinha azul aqui, aonde que estava o nosso stop, aonde que foi o preço. Essas horas parece que o mercado está querendo fazer sacanagem com a gente, né? É impressionante. Então eu fico triste, fico pé da vida como trader que não tenho sangue de barata. Vou ligar o ar-condicionado aqui.
Mas eu fico feliz por um lado, porque eu estou mostrando isso tudo ao vivo aqui com nossa transparência e serve um pouco de aprendizado para quem está nos acompanhando, né? Que essas coisas acontecem. Por mais que a gente tenha dado um stopzinho, um espaço legal para o stop, olha o que aconteceu no Bitcoin. Então, se a gente ver aqui no history da conta, né? Eu vou colocar aqui, ó, os últimos 30 dias, né? Transparência total, aqui é o Bitcoin. A gente estava com praticamente $100 de lucro nos dois juntos e acabou ficando fechou aí em $10 negativo, né? Olha lá, perdemos 48 e ganhamos 31. Então vamos falar assim, a gente perdeu 50 e ganhou 30, perdeu quase $20 aí, tá? Numa posição que a gente estava ganhando $100. Um movimento muito forte, o Bitcoin mostrando pra gente, ó, eu não sou fácil não, eu sou volátil, não esquece disso, né? E é isso aqui, ó, ele teve uma queda de 11% ontem, hoje caindo aí 1,7%, né? Então agora o Sniper vai ter que ficar esperando um pouco aí para dar oportunidade de novo no Bitcoin. Essas coisas acontecem, dão muita raiva. Vou aproveitar para falar da conta do Sniper que eu não falei ainda. Olha só como é que a conta tá agora. Foi lá para $280. Nós sofremos, penamos para passar dos $3.000. Aí passamos, aí tava lá no 3.200. Aí uma série de perdas em sequência. Olha o que aconteceu com a nossa conta. Voltou a cair para $2.800, tá? Assim, é a vida de trader, né? É por isso, eu já fiz vários vídeos falando disso, por isso que não dá para você falar que vai viver, assim, precisar de todo mês tirar dinheiro como trader, porque não existe. Você vai ter alguns meses que você vai muito bem, vai ter meses que você vai ficar no 0 a 0, meses que você vai perder dinheiro. Então você tem que ter uma margem de segurança mesmo para quem quer trabalhar com isso e viver disso, tá? Então é isso, Bitcoin. Bolsa Americana é um que nós temos aí já 2 microlotes de posição, né? Hoje caiu um pouquinho, falei de um pouco de aversão a risco e variante Delta, etc e tal. Deixa eu colocar, nossa, eu tô gostando de colocar aqui também a nossa média exponencial de 20 períodos aqui. Nós já movemos nosso stop, nós estamos com dois microlotes, tá? Já estamos com um stop já diminuído. Eu vou até mover mais esse stop, tá? Eu vou mover esse stop aqui para o 0 a 0. Um pouquinho acima do 0 a 0, na verdade, tá? Porque temos que proteger o nosso capital aí, tá? Nós já estamos com uma exposição significativa, a gente estava até pensando em realizar um lucro. Eu falei, se ele der mais uma esticadinha, nós vamos realizar o lucro. Ele voltou e parou aqui na média de 20, né? Até dando, de certa forma, uma oportunidade de entrada, né? Se a gente for olhar no semanal, ele está acima da média de 20, né? Obviamente. E no diário dando uma oportunidade. Só que está muito obscuro, né? Está muito complicado esse cenário aí de aversão a risco lá fora. Então é complicado a gente aumentar essa posição aí na Bolsa Americana, tá? Se a gente não tivesse nada de exposição ainda, a gente poderia aumentar. De certa forma, assim, aqui a gente está no stop no lucro, né? Então, eu vou fazer isso, sabe o quê? É que a gente tem que seguir a estratégia, né? Por mais que a gente fique meio com medo às vezes, mas tem que seguir a estratégia, eu vou abrir. Tá? Vou abrir um microlote aqui em Bolsa Americana e vamos colocar o stop aqui no 4463 mais ou menos, 4463. Por quê? Porque ali está risco zero já, então ele libera nosso orçamento de risco, tá? Aqui, ó, vamos ver onde que um nível interessante de stop aqui, ó, 4450 na verdade, 4450, Então vamos abrir mais 2 microlotes em bolsa alemã aí, tá? Vamos comprar. É aquele negócio, tá muito esticado, tá caro, mas tecnicamente tá mandando entrar. Vamos entrar, tá? Entramos aí com mais 2 microlotes em bolsa americana. Tá? Agora estamos com 4 microlotes em bolsa americana, tá? Bolsa da Alemanha, olha só o tamanho dessa velhinha hoje, caiu aí 1,3% no movimento de forte aversão a risco também hoje. Esse era outro que a gente estava levemente no positivo e agora nós fomos para o negativo, aí estamos perdendo $55, tá? Em bolsa alemã. Então é bom ficar de olho. Bolsa dos Estados Unidos, eu aumentei a posição, vale lembrar isso, tá? Aqui, por mais que um ali esteja no
o risco zero, mas a gente, se for contra a gente vai perder lucro flutuante também, tá? Então esse 2.810 pode cair mais aqui, né? Mas enfim. Então bolsa alemã aí a gente vai ficar de fora, tá? No semanal a gente vê que aqui, ó, ele ainda chegou perto da média de 20, mas permanece acima, tá? Mas depois dessa velhinha aqui, não dá pra gente entrar comprado. Tá pensando em entrar comprado dentro da estratégia do Sniper agora, vai demorar. Vamos só manter nossa posição, tá? Dependendo de como a gente tivesse colocado no stop, teria até pegado o stop, mas eu fiz questão de colocar um stop mais longo aqui na Bolsa da Alemanha. Bolsa brasileira, hoje a Bolsa brasileira caiu 3,7%. Essa é outra coisa que dá muita raiva. Por quê? Como tinha um monte de manifestação marcada para amanhã e tal, para ontem, desculpa, na segunda-feira, no vídeo que eu gravei na segunda, a gente fechou uma posição que a gente estava vendido em Bolsa brasileira. Isso aqui dá muita raiva, mais raiva de tudo. Por quê? Porque quando eu fechei essa operação, eu falei, olha, não está muito dentro da estratégia fechar, mas eu estou achando melhor fechar. Inventei um blá 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 para explicar por que estava fechando. Só que dá raiva por quê? Porque aí sim eu furei a estratégia. Prejuízos que a gente toma seguindo a estratégia é normal, faz parte. A estratégia não tem 100% de acerto. Agora, quando a gente toma uma decisão errada, fora da estratégia, igual eu fiz de fechar, porque tudo estava aqui, ó, no semanal, estava ainda abaixo da média de 20, no diário, ainda abaixo da média de 20, longe da média, eu falei, ele pode subir de novo e a gente vende. Só que olha só o tamanho do movimento que a gente perdeu hoje, 3,8%. Isso sim dá muita raiva, né? Dá muita raiva, mas, que não falei, eu fico feliz por um lado que é aprendizado, né? Que eu estou trazendo aqui, apesar de me expor, mostrando que até eu sou humano e às vezes não sigo a estratégia, mas eu fico feliz de trazer esse aprendizado aqui. Tá? E olha o tamanho do volume aqui, ó. Não foi pequeno não, o tamanho dessa quedinha de hoje foi com volume. Tá? Então é preocupante, né? Preocupante. Agora ele deve ficar de lado um pouco aqui, pode ficar, mas foi a maior queda, se não me engano, desde março, uma queda de 3,8% no Ibovespa, tá? A última vez que a gente tinha visto tinha sido aqui, ó, vamos lá, 4% que tinha caído lá dia 8 de março. Graças ao nosso querido presidente, né? Não vou nem entrar, né, nesse ponto para não... Outra posição que a gente tem é o dólar, né? O dólar eu não fechei porque eu não consegui, falei, não, quando der para fechar, vamos fechar, não sei o quê. Porque o dólar estava já dentro da estratégia, poderia ter fechado, porque ele ficou muito tempo abaixo da média de 20. Mas hoje, com essa versão a risco local também, né, de Brasil, o dólar deu uma subida aí de 2,7%. É uma posição que estava no prejuízo e virou para um lucrinho aí de 9 dólares, tá? Tá aqui o nosso stop, vamos deixar essa posição rolar aí também. Me incomodou um pouco esse negócio de operar dólar aqui na plataforma, dólar real no caso, né? Porque tem que ser feito 3 horas da tarde, é meio fora da estratégia do Sniper, que seria só no final do dia. Mas enfim, vamos deixar essa posição comprada no dólar versus real aí, tá? Para acabar, vamos falar eu gosto de mostrar o Treasury de 10 anos nos Estados Unidos, o yield. Tá nesse movimento ascendente, mas hoje caiu aí 2,6%, então uma quedinha significativa. Também está bem de lado, né, digamos assim, bem difícil de ter uma tendência. Tem tempo que não tem uma tendência aqui nos juros de 10 anos dos Estados Unidos, né? No semanal ele segue abaixo da média de 20, no diário ele está acima, então é o que indica uma certa indecisão e não tem uma clareza de tendência, né? Bom, então por hoje é isso, espero que você tenha gostado desses aprendizados, esteja acompanhando, gostando, deixa aqui no comentário falando um pouquinho se você já passou por coisas assim, de ter essas sequências de perdas, como é que você encara. Olha só, a gente teve aqui uma sequência, até esses fechamentos no positivo aqui foram indo contra a gente, né? Foi tudo stop loss, uma sequência muito grande, bastante tempo que a gente não fecha na mão operação. Aqui, ó, o que eu fechei foi essa bolsa brasileira aqui com 17 dólares, se tivesse deixado aberta, a gente ia ter ganhado uma bela grana nesse movimento de hoje, mas
mais um aprendizado. O Sniper em outubro completa 1 ano dessa fase do Sniper Kamikaze, né? Da estratégia, e eu falei que eu ia aumentar o capital e vamos aumentar. Vou fazer um balanço geral de como que foi e vamos aumentar o capital do Sniper pro próximo ano aí dessa estratégia, beleza? Então por hoje é isso, um forte abraço para você, bons trades, cabeça no lugar e até o próximo vídeo. Tchau!